E aí, minha gente, tudo bem com você? Fantástico! Chegamos agora à nossa última aula de geometria espacial. É a aula predominantemente teórica. Você tem que ter paciência, a gente vai devagarinho. É apenas teoria o que a gente vai fazer aqui agora, mas é um assunto que é importante demais. E a boa notícia é que quando cai, costuma ser uma questão bem simples, tá certo? Então vamos comigo. Assunto da aula de hoje trata de quê? Retas e planos no espaço. A gente vai aprender, gente, reta e plano. Antes que eu comece, eu gostaria que você olhasse para o teto e identificasse o plano do teto. Olha agora para o piso. Isso, o plano do piso. E os 4 planos laterais, que são as 4 paredes do lugar que você está. Ok. Você consegue ver planos aí, né? Consegue ver retas também? Isso. Você tem retas lá no teto, tem retas no chão. Ou seja, é isso que a gente vai falar hoje. Predominantemente isso. Vamos começar com alguns postulados ou axiomas. O que é isso? Postulado. Nunca ouvi falar desse nome, axioma. São coisas que são aceitas como verdade na matemática porque não tem como se provar. São aceitas pelo senso comum como uma verdade que não existe contestação até hoje. Então, quais são eles? Pelo ponto P podemos traçar infinitas retas. Eu tenho um ponto P, ó, e por ele passa muitas retas. Ó. Se eu pegar isso aqui como um ponto, eu posso ter vários pontos passando aqui pelo meu dedo, pelo ponto do meu dedo. Isso é um postulado. Outro postulado muito importante, que foi a base, vai ser a base de geometria analítica, que a gente vai ver na sequência, é que por 2 pontos passa uma única reta. Isso é outro postulado. Por 2 pontos passa uma única reta. Tá aqui, 2 pontos passam uma única reta. E numa reta, bem como fora dela, existem infinitos pontos. Isso é óbvio, né, gente? Se eu tiver uma reta, a reta é formada por vários pontos e fora dela tem infinitos pontos. Então você vê que é muito teórico, mas é importante que você vá associando. Por exemplo, o que é que você tem que fixar até agora? Por um ponto passam várias retas infinitas e por 2 pontos passa uma única reta. Muito bem. Talvez seja a parte mais importante da nossa aula de hoje. E isso você tem que dominar. Porque isso é o que cai. O que cai é exatamente isso. Determinação de um plano. Então, para você ter um plano em matemática, um plano, por exemplo, essa tela aqui é um plano. Isso é um plano horizontal e vertical. É um plano que tem um comprimento e uma largura. Então, como é que nós podemos determinar um plano? De 4 maneiras distintas, 4 maneiras diferentes. Primeira delas, vai anotando. 3 pontos que não estejam alinhados. Os pontos A, B e C definem a posição de um plano. Então, isso é muito importante, porque o aluno às vezes pergunta assim: professor, e 4 pontos não alinhados podem formar um plano? Na realidade, eles formam mais de um plano. Como é que é? A condição para eu ter um plano é que só tenha 3 pontos não alinhados. Se eu tiver 4, eu posso ter mais de um plano. Eu posso ter, não é que eu vou ter. A condição necessária e suficiente para eu ter um plano com 3 pontos é que eles não estejam alinhados. 3 pontos não alinhados formam um plano. Talvez seja por isso que o tamborete, bem comum nas regiões aí do interior, que tenha 3 pernas, porque essas 3 pernas definem exatamente os 3 pontos que definem um plano. Às vezes uma mesa de 4 pernas, ela não fica tão bem postada no chão como uma de 3. A de 3 sempre fica melhor que a de 4, ou quase sempre. Por quê? Porque por 3 pontos eu só defino um único plano. 4 pontos pode definir um ou mais planos, ok? Então essa é muito importante. 3 pontos não alinhados definem um plano. A outra condição é uma reta e um ponto fora da reta. Então está aqui o desenho. Agora veja. A primeira condição, 3 pontos que não estejam alinhados. E a segunda condição, uma reta que é formada por 2 pontos e um ponto fora dela. Acaba sendo muito parecido com a primeira. A diferença é que na primeira os 3 pontos não é obrigado que 2 deles formam uma reta. E aqui ele está dizendo que 2 formam uma reta, 2 pontos estão alinhados e um ponto fora dela. Uma reta e um ponto fora dela. E essa reta tem infinitos pontos. Essa é a outra condição do plano. Se eu tiver uma reta e um ponto fora dela, eu tenho também um plano. Terceira condição, interessantíssima, 2 retas que se cruzam. Galera, o que são retas concorrentes? Retas que se cruzam, uma que intercepta a outra. Essa interceptação pode ser perpendicular, formando 90 graus, ou oblíqua, uma inclinada em relação à outra, não formando 90 graus. Então vamos recapitular. 3 pontos não alinhados formam um plano. Uma reta e um ponto fora dela também formam um plano. E 2 retas que se cruzam também formam um plano.
E a última condição, duas retas paralelas que não são coincidentes. São duas retas paralelas distintas. Por exemplo, essa e essa. Por que isso é importante, gente? Saber isso também. Porque agora eu quero que você pare nesse momento, olha para o teto da sua casa, para o teto, tá? Então vamos dizer que você está, a parede lateral está à sua direita. Olha agora para aquela reta lá em cima da parede, tá vendo a reta lá em cima? Agora imagine do outro lado uma reta lá embaixo no chão. Então de novo, a reta lá em cima e a reta lá embaixo. Essas duas retas formam um plano? Sim. Aí você diz, mas como se eu não estou vendo esse plano? Usa a imaginação, gente. Imagine que seja um grande vidro, um vidro na diagonal. Vai pegar a reta lá de cima com a reta lá de baixo. Carlão, entendi. Se eu tiver duas retas, aonde tiver, eu consigo formar um plano, ó, entre as duas retas. Então, gente, duas retas paralelas, aonde tiver, elas formam um plano. Ó, atenção, o plano é esse aqui que você está imaginando, ó, o plano. Tá vendo o plano? Como se fosse uma folha, gente. Ó, deixa eu pegar aqui uma folha para ajudar. Como se fosse uma folha. Quer dizer, essa reta e essa reta, ó, formam um plano. Tá vendo, ó? Ó, essa reta, duas retas paralelas formam um plano. Essa de cima com essa de baixo formam um plano e essas duas laterais formam um plano. Então, também é condição para formar um plano. Então, dá uma revisada para mim, ver se você entendeu. Condições para formar um plano, as quatro. Qual é? Primeira, 3 pontos que não estejam alinhados. Show, meu irmão, você é fantástico. Segunda condição, uma reta e um ponto fora dela. Lindo, maravilhoso. Terceira condição. Qual é a terceira condição? Diga aí. Duas retas que se cruzam. Parabéns, duas retas concorrentes. E a quarta e última condição, duas retas paralelas que não sejam coincidentes. Paralelas, uma afastada da outra. Ok? Então, com essas condições, nós formamos o que, gente? Um plano. Não é legal? E aí, ó, igualmente importante é você saber os nomes que se dão aí, quantas retas se cruzam ou não. Então, eu estou mostrando para você retas paralelas, que aliás a gente usou até para definir a quarta propriedade do plano. R1 e R2, duas retas paralelas. Concorda comigo? Então, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo dois lápis aqui. Ah, consegui, gente, é fantástico, a equipe de produção está demais. Gente, ó, esses dois lápis aqui, essas duas retas, pronto. Essas duas retas são chamadas retas o quê? Paralelas. Os meios fios de uma rua são retas paralelas. Agora, se eles se cruzarem, gente, aí são retas o quê? Concorrentes. Em ambos os casos se formam planos. Retas paralelas ou retas concorrentes formam planos. Legal? E aqui de lado eu apresento para você retas reversas. Atenção! Não formam planos. Tem alguma propriedade aí que fala de retas reversas? Tem não. Gente, o que são retas reversas? Ó, de um jeito bem simples. Esse lápis aqui e esse outro aqui. Galera, ó, você tá vendo, ó? Você tá vendo, ó? Esse lápis aqui, ele tá aqui deitado e esse outro em pé. Galera, reversa. Reversa são coisas que não são paralelas e nem se cruzam. Ei, Carlão, diga de novo aí. Carlão, diga de novo. O que é reversa? É que não são paralelas e não se cruzam. O que não é paralelo ou não se cruzam são o que? Reversos. Vamos a mais um exemplo aí na sua casa. Pega aquela reta lá de cima, lá da parede. Pegou? Agora pegue da outra parede a reta que está em pé. Reta que está em pé e reta que está deitada. Reta que está deitada aqui, ó, é essa aqui. Reta que está em pé aqui. Nem são paralelas, nem são concorrentes. Então são retas o quê? Reversas. E aí anote aí algo muito importante. Retas reversas não formam planos. Então, toda a nossa aula é estruturada em cima disso, gente. Retas paralelas ou concorrentes formam planos. Retas reversas, uma deitada e outra em pé distante, que não se cruzam, não formam plano. As chamadas retas o quê? Reversas. E aí, ó, entre as concorrentes, a gente pode ter as perpendiculares ou oblíquas. Aquilo que a gente explicou agora há pouco. Perpendicular, 90 graus. Ou oblíqua, formando ângulo diferente de 90 graus. Ok? E o desenho clássico para toda questão que aparece de geometria métrica. Galera, esse desenho talvez seja o desenho mais importante de toda a nossa aula de hoje. É o desenho que mostra as chamadas retas reversas. Esse é o exemplo que eu pedi para você olhar agora há pouco. Lá atrás tem uma reta deitada, aqui na frente tem uma reta em pé. Está vendo que elas não são paralelas, porque tem uma deitada e outra em pé, e elas também não se cruzam. Não se cruzam por quê? Porque uma está na frente e a outra está deitada lá atrás. Isso aqui é as chamadas retas reversas, e aquela observação que você vai anotar aí, gente.
retas reversas não. Eu falei não. Não formam um plano. Beleza? Tranquilo. E aí o detalhe. Para determinar a extensão de um ângulo entre duas retas reversas, consideramos uma paralela a uma delas, que corte a outra, e logo após medimos o ângulo. É a mesma figura. Isso é só para explicar a você, gente, o que são retas ortogonais, que aliás isso é uma dúvida muito comum dos alunos. Então eu quero que você venha para cá. Perpendicular é o quê? Perpendicular, 90 graus. O que é ortogonal? Viu a diferença? Perpendicular se cruza. Ortogonal não se cruza. E ortogonal é reversa, sempre, ó, reversa. Então a diferença de retas perpendiculares para ortogonais é qual? Ambas formam 90 graus, sem dúvida. Perpendicular, 90 graus. Ortogonal, 90 graus. A diferença é que as perpendiculares formam um plano, se cruzam. E as ortogonais não formam um plano, embora formem 90 graus. Por quê? Porque elas não se cruzam e são reversas. Entendeu a diferença entre ortogonal e perpendicular? Cruzou, 90 graus, perpendicular. Não cruzou, embora seja uma deitada e outra em pé, 90 graus, ortogonal. Perfeito? Muito bem. E agora, algumas coisas bem óbvias que são também postulados e a gente vai só conversando com você e você vai anotando aí, você vai assistir várias vezes essa aula. Reta paralela a um plano, o que é que acontece? Considera uma reta T e um plano B. Eles serão paralelos se não tiver nenhum ponto comum. Que é óbvio, né, gente? Se eu tiver um plano e tiver uma reta em que ela não, o lápis, a reta não consiga furar o plano, ó, reta não tem ponto em comum. Então a reta e o plano são o quê? Paralelos. Verdade? Bem tranquilo, né? A outra condição, reta contida no plano, considerando a reta T e um plano B, está contida em beta se todos os pontos pertencem à reta. Então, gente, para simplificar, eu vou fazer o seguinte. Aqui está o plano, eu vou traçar uma linha como se fosse a reta. Não sei se você vai conseguir ver, ó. Ah, você está vendo que tem uma reta, o lápis formou uma reta. Reta contida no plano, viu? Então a reta está dentro do plano. E aqui, ó, não tem, o lápis era paralelo ao plano, não tem nenhum ponto comum. E agora, o lápis sendo substituído por uma linha reta contida no plano. Então a reta está totalmente contida no plano. Retas e planos secantes. A reta é concorrente se possuir um ponto comum. Então, ó, para simplificar, tá aqui, ó, gente. Tá vendo isso aqui, ó? Plano e a reta, ó. A reta cruzando o plano. A gente diz que são retas e planos secantes ou concorrentes que se cruzam, possuírem um ponto em comum, que é justamente o ponto da furada, né? Que a gente diz assim, ó. Então essa reta é secante ou concorrente ao plano. Então você entendeu as diferenças até agora? Reta paralela ao plano não tem nenhum ponto comum. Reta dentro do plano é a linha que eu tracei. E reta secante ou concorrente tem um ponto em comum. Beleza? Ok. Planos paralelos. Quando é que dois planos são paralelos? Exemplo bem simples, tá? Dois planos são paralelos, gente. Quando eu tenho aqui duas folhas, ó. Aqui comigo, ó. Uma folha aqui e outra folha aqui, ó. Esses dois planos são paralelos. Ou seja, o teto e o piso da sua casa são planos paralelos, ok? Bem simples, não é verdade? Muito bem. Planos secantes. Ah, gente. Planos secantes, gente, é quando um corta o outro. Então agora o que é interessante é que você pare para pensar um pouco. Se eu cortar, deixa eu pegar um livro aqui, gente, e esse livro furar a folha, você concorda que o cruzamento deles é uma reta? Isso. Se uma folha passasse por dentro da outra, a interseção delas é uma reta, concorda? Se eu pegar uma folha aqui e outra deitada, cortando aqui, gente, se eu cortar, então a reta é justamente a interseção dos dois planos, né? Ó, a interseção entre elas forma uma reta. Acompanha aqui, gente, olha que interessante, gente. Ó. A reta é formada quando um plano corta o outro. Não é legal? Perfeito. Planos coincidentes. Um está dentro do outro, tem nem o que explicar. Um plano dentro do outro. Por exemplo, se eu desenhar agora aqui, ó, um quadrado dentro da folha. Vamos ver se você consegue ver esse quadrado aí, gente, pra mim. Tá vendo o quadrado dentro da folha? São planos coincidentes. Um plano, que seria o quadrado, dentro da folha. Perfeito?
Tranquilo? Muito bem. Teorema fundamental do perpendicularismo. Bem simples. Para que uma reta seja perpendicular ao plano, é preciso que crie um ângulo reto com duas concorrências no plano. Então, para você entender, eu vou traçar aqui duas retas concorrentes no plano. Dá para ver o X aí, gente? O mapa do tesouro X? Consegue ver? Beleza. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou agora, ó, furar. Ai, Carlão. Ó, furei. De novo, ó. Tá vendo aqui, ó? As duas retas concorrentes. Olha eu furando aqui, olha aqui. Deixa de besteirada, Carlão. Ó, essa reta aqui é perpendicular ao plano, que está formando 90 graus com as duas retas concorrentes. Simples demais, não é verdade? A reta T é considerada perpendicular às duas retas concorrentes do plano. É exatamente isso que a gente acabou de mostrar aqui, ó. Reta T, certo? Perpendicular, e está sendo mostrando novamente aí a condição da reta ser perpendicular. Como ela é perpendicular a duas concorrentes, ela também acaba sendo perpendicular ao plano. E a reta T é considerada perpendicular a uma das retas concorrentes e ortogonal à outra. Também, porque pode acontecer, né? De uma reta tá deitada aqui e a outra está perpendicular aqui, ó. Né? A ortogonal está aqui e a reta perpendicular. Também uma outra condição de perpendicularismo. A reta T é considerada ortogonal às duas retas. O mesmo caso, a reta em pé e duas retas ortogonais que não se cruzam com ela é outra condição para ser perpendicular. Chamamos de paralelas duas retas perpendiculares ao mesmo plano. Oh, galera, você veja que são coisas assim bem triviais, mas que o aluno tem que estar ligado, porque às vezes pode cair só esse detalhezinho no Enem. Então, duas retas paralelas a um plano também são chamadas de retas paralelas. Dois planos perpendiculares a uma mesma reta. Então, imagine que eu tenha o mesmo lápis, né, passando agora pelos dois pontos. Imagine um lápis agora furando essas duas folhas, gente. Exatamente, eu teria planos paralelos. Não é isso? Consideramos dois planos perpendiculares se unicamente um deles possuir uma reta perpendicular ao outro. Ei, galera, agora isso é importante. Quando é que dois planos serão perpendiculares? Quando eles tiverem uma reta perpendicular. Ó, eu quero que você preste atenção a isso aqui. Você consegue ver dois planos aqui? Consegue? Pronto. Então tem uma reta perpendicular a esses dois planos, não é? Então, se isso acontecer, os planos são perpendiculares, ok? Uma reta perpendicular ao outro, ó. Uma reta deitada e outra em pé. Se considerarmos uma reta perpendicular a um plano, qualquer plano que a possua será perpendicular ao primeiro. Qualquer plano que esteja dentro, essa reta estiver dentro do plano, ela é perpendicular ao outro plano também, como vocês estão vendo aqui, ó. Esses planos aqui, ó, são perpendiculares ao de baixo. Se considerarmos dois planos secantes, são perpendiculares a um terceiro plano. O seu corte também será perpendicular a esse terceiro plano. Ou seja, os planos, duas folhas em pés aqui, dessa aqui, ó. Duas folhas em pés aqui, ó. Ó, vamos ver se você consegue ver aqui. Vamos lá, tá aqui na boca. Consegui não, aqui, ó. Um plano e dois planos perpendiculares. Também você garante a condição do perpendicularismo. Se considerarmos dois planos perpendiculares, toda reta de um perpendicular ao corte será perpendicular ao outro. Que é justamente aquela mesma figura, ó, retas perpendiculares, definindo os planos perpendiculares. E teorema do paralelismo. Para a gente encerrar, isso é muito importante também, gente. Quando dois planos diferentes são paralelos, qualquer reta de um deles é paralela ao outro. Porque se você tem planos paralelos, as retas que estão dentro dele também serão paralelas. Quando a reta é paralela a um plano, ela é paralela a pelo menos uma reta desse plano. Isso. Agora isso é interessante. Imagina que eu tenho aqui um plano e eu tenho uma reta aqui na diagonal. Então vai existir uma reta no plano que é paralela a essa mão aqui que eu estou fazendo aqui com vocês, a minha mão, né? Isso aí é uma condição também. E quando uma reta não está contida no plano e é paralela a uma reta do plano, ela é paralela ao plano. Necessariamente. Qualquer reta que eu tenha dentro de um plano, se eu conseguir encontrar uma outra reta que seja paralela a esse plano, então eu vou ter uma reta paralela a esse plano também. E se o plano intercepta dois planos paralelos, as interseções são duas retas paralelas. Então imagine que eu tenha duas folhas e eu pego um plano interceptando as duas folhas. As retas na interseção também serão paralelas.
E quando o plano contém duas retas concorrentes, paralelas a um outro plano, então os planos também são paralelos. Então, olha só interessante. Imagine que eu faço um X numa reta. Uma X num plano, numa folha. Um X num plano, numa folha. E eu tenho a seguinte condição. Ó, um plano contém duas retas concorrentes, paralelas a um outro plano. Então, os planos são paralelos. Então, se eu faço um X, as duas retas de um plano, e eu conseguir mostrar que essa reta aqui é paralela a outra reta do plano, então os planos serão o quê? Paralelos. Sobre os conhecimentos de geometria tridimensional, você viu que eu ia caindo, né? Gente, aqui é o seguinte, o estudo. Deixa eu mostrar a você essa cadeira aqui. Isso é uma fuleiragem, gente, essas cadeiras compradas de R$8. Gente, eu não sei mais nada. Olha, a gente tem que evoluir, gente. Esse blog já está tão famoso, mas o pessoal da produção, gente, não ajuda em nada não. Então vamos fazer comigo essa questão agora, uma questão interessantíssima. Eu aconselho que você reveja todas as teorias. Vamos fazer um pequeno resumo do que é de mais importante do que a gente viu até agora. Vamos lá, quais são as condições para um plano existir? Vamos lá. 3 pontos não alinhados. Isso, é a primeira condição. Qual é a segunda? Uma reta e um ponto fora dela. Isso. Qual é a terceira? Retas que se cruzam, retas concorrentes. E qual é a quarta? Retas paralelas formam um plano. Você lembra a diferença de reta perpendicular para ortogonal? Perpendicular forma 90 graus cruzando. Ortogonal forma 90 graus sem cruzar. E as ortogonais fazem parte das chamadas retas o quê? Reversas. Que são as retas que não são paralelas nem são concorrentes. São as retas reversas que não formam um plano. Tá claro? Muito bem. Então vamos lá às questões mais importantes para o Enem agora. Sobre os conhecimentos de geometria tridimensional, considere as afirmativas. Acompanhe comigo. Se duas retas diferentes não são paralelas, então elas são concorrentes. 3 pontos não colineares, ou seja, que não estão alinhados, determinam um único plano. Duas retas paralelas diferentes determinam um plano. E se duas retas R e S são reversas, então elas não determinam um plano. Então, eu gostaria que você voltasse comigo, porque isso é o mais importante, a questão lindíssima, para a gente analisar passo a passo. Primeira afirmação. Se duas retas diferentes não são paralelas, então elas são concorrentes? Vamos ver a resposta? Vamos lá? Falso. Porque elas podem ser o quê? Reversas. Então, galera, de novo a pergunta que ele fez. Qual foi a pergunta? Se duas retas diferentes não são paralelas, então elas são concorrentes. Se as retas não são paralelas, elas podem se cruzar ou não. E aí caracterizando a reta reversa. Então, ela pode ser concorrente ou não. Então, essa primeira afirmação está o quê, gente? Falsa, porque elas podem ser o quê? Reversas, como você está vendo na figura. A segunda afirmação perguntou o quê? 3 pontos não colineares, ou seja, que não estão alinhados, determinam um único plano. Certo ou errado? Certo. 3 pontos não alinhados determinam um único plano. Certíssima. É a primeira condição para a existência de um plano. Então, a segunda está o quê? Vamos ver a resposta aí, gente? A resposta da segunda é verdadeira. Os pontos A, B e C definem a posição de um plano. Porque 3 pontos não alinhados formam um único plano. 3 pontos não alinhados formam... Terceira, duas retas paralelas diferentes determinam um plano. Sim ou não? Quarta condição para formar um plano. Verdade. Se as retas são paralelas e não são coincidentes, se são diferentes, elas necessariamente formam um plano. Então, vamos observar a solução na terceira, para a gente mostrar ao vivo, ó, verdadeiro. Retas diferentes, distintas. Agora preste atenção. Se as retas são paralelas, mas são coincidentes, ou seja, uma reta em cima da outra, você tem infinitos planos. Eita, Carlão. Quer dizer, Carlão, que não basta que as retas sejam paralelas, não. As retas têm que ser paralelas, mas diferentes. Ela não pode ser uma reta coincidindo com a outra. Certo? Uma reta em cima da outra forma vários planos. Tem que ser retas paralelas diferentes para formar um plano. E a quarta observação muito interessante é o que, gente? Duas retas são reversas, não determinam o plano. Você não pode esquecer disso. Isso talvez seja a coisa mais importante da aula de hoje. Então essa quarta afirmação é uma afirmação o quê? Acompanhe comigo. É uma afirmação o quê, gente? Verdadeira. Retas reversas não formam um plano. Tá claro isso? Entendeu direitinho? Então, continuando agora, vamos fazer as 4 questões de uma vez só. Na cadeira representada na figura a seguir, o encosto é perpendicular ao assento e este é paralelo ao chão. Eu gostaria de mostrar para você como é que funciona a cadeira. Galera, eu quero que você responda rápido, porque a bicha pesa, viu? Tá aqui a cadeira, gente. Olha que coisa fantástica a cadeira. Essa é a cadeira que a gente quer conversar.
Tá certo? Como é que a gente vai fazer essa questão envolvendo a cadeira? A cadeira que você está vendo aí, uma questão da UFRN, muito boa. A cadeira apresenta vários pontos, ou seja, vários planos. Eu quero fazer uma pergunta a você. Eu preciso de 4 pontos para formar um plano? Não, não. Eu só preciso de quantos pontos para formar um plano, gente? 3 pontos. Parabéns. Apenas 3 pontos. Então vamos lá. Galera, aqui está o encosto da cadeira. Tem 4 pontos. Não precisa, hein? Só precisa de 3. Tudo bem que esses 4 pontos aí pode até ser do mesmo plano, mas não é condição segura que você possa dizer isso não, tá, gente? Bastam 3 pontos. Então esse aqui tem um plano. Esse outro é outro plano aqui deitado. Tem um plano aqui na frente, um plano nas duas laterais e um lá no fundo. Então vamos observar com bastante atenção o que é que ele quer. Ele está perguntando a você se os planos EFN e FGH. EFN, vamos procurar. Cadê EFN? EFN. Esse plano aqui, né, gente? Não precisa do M não, né, gente? Porque 3 pontos não formam um plano. EFN é um plano que está em pé. E qual? E FGJ. Cadê FGJ? FGJ. Ah, galera, é um plano que está aqui de frente e outro que está aqui na lateral. Está perguntando se são paralelos. Falso, não são paralelos. Porque está um em pé e outro aqui de lado, não podem ser paralelos. HG. Cadê HG? Vamos olhar HG. Ah, HG está lá atrás, gente. Ó. HG. Procura aí HG. Está vendo HG? Ele está perguntando a você se HG é um segmento de reta comum. Ou seja, se ele é a interseção dos planos EFN e EFH. Procure EFN aí. Cadê EFN? Vamos lá. EFN. Cadê? EFN. Ah, esse plano aqui na frente. EFN. E qual, gente? O outro plano? EFH. Cadê EFH? EFH. Rapaz, eu acho que vai estar certa, né? Ó, o que, é que ele diz aí? Vamos ler de novo aqui. Ó. O que, é que ele está dizendo? Vamos ver. HG. HG. Cadê HG? HG. É um segmento de reta comum aos planos EFN e EFH. EFN e EFH. Nada a ver, gente. Não, não é HG não. É EF que é, ó. Galera, essa reta que é F é que é comum ao plano EFN e EFG. Então, HG tá lá atrás. Não é não. Tá errado, hein? Tá errado. C. Os planos H e J. Cadê H e J? Vamos voltar, Carlão. H e J. H e J é o plano lá atrás. É o encosto da cadeira, lá atrás. H e J e EGN. Cadê o EGN, gente? EGN. Cadê o EGN? EGN, EGN. Nada a ver, né, gente? H e J e EGN, nada a ver. H e J está lá atrás e EGN é a esculambação maior do mundo, na frente e outra atrás. E a quarta afirmação, EF. Todo mundo procure EF aí. Procure EF. Vamos lá comigo, EF. Cadê EF, Carlão? EF está aqui na frente. EF. EF. É um segmento de reta comum aos planos EFN e EHG. EFN, EFN e EHG. Certíssimo. EFN está aqui na frente. EHG está deitado. Então, ó, o cruzamento... Agora vai, Carlão. Agora eu acho que eu entendi. Carlão, tem um deitado, EFN, e outro aqui, ó. Tá certo? Então, olha para cá agora, gente. Atenção, ó. Você está vendo que tem uma reta que intercepta esses dois planos, uma reta? Ah, então essa é a alternativa correta. Olha o desenho aí para deixar você bem tranquilo com relação à questão. Olha, gente, que questão massa, hein, gente? Ó, EFN e EHG. Plano deitado e plano em pé. Plano deitado e plano em pé. Planos perpendiculares entre si. Planos perpendiculares entre si, a junção de dois planos se interceptam, a interseção de dois planos que se cruzam é uma reta. Anote isso aí. A interseção de dois planos que se cruzam é uma reta. Portanto, a alternativa correta é a D, ó. EF é um segmento de reta comum ao plano EFN e EHG. EFN e EHG. Essa reta é F, maravilhosa, letra D. Terceira questão, uma questão também muito bonita, que diz o seguinte:
O galpão da figura a seguir está no plumo e a cumieira está bem no meio da parede. Muito interessante. Gente, possível questão do Enem, tá? Olhe com muita atenção nessa questão. As várias retas que tem aí. Reta S, reta V. Tá conseguindo ver a reta T aí, gente? Tá muito no canto aí o desenho. Reta T, tá lá no cantinho, quase no final aí da projeção. A reta T, ela tá lá no cantinho. Dá uma olhada no blog aí. Deixa eu ver aqui se dá pra ver, gente. Ah, dá! Gente, aí, da tecnologia. Reta T tá lá no cantinho, ó. Reta U, ó, que tá aqui na diagonal. E a reta R, que tá lá embaixo, ó, passando aqui, cruzando. Então, tá conseguindo ver as retas? Vamos recapitular para você ficar bem seguro. Reta R tá deitada. Reta V tá em pé. Reta S tá na diagonal. Reta T tá em pé, né? E a reta U, ó, tá nessa diagonal aqui. Beleza, vamos ver as perguntas. Das retas assinaladas, podemos afirmar que T e U são reversas. Cadê T e U? Vamos ver. T e U. Cadê T? T em pé e U na diagonal. São paralelas? Não, não são paralelas, porque tá um em pé e outro está na diagonal. Se cruzam? Não. Então essa A está correta. Correta. T e U são reversas. Sim, T e U são reversas. Verdadeiro. Por quê? Porque o que são retas reversas? São aquelas retas que não se cruzam e não são paralelas. E, consequentemente, por não ser paralela e não ser concorrente, não se cruzar, elas não definem um plano. Galera, se você sair dessa aula de hoje com esse negócio aí, você vai estar dominando esse assunto. Então lembre, se não é paralela e não se cruza, ou seja, se não é paralela e não é concorrente, elas são reversas, retas que não formam um plano. Então T e U realmente são retas reversas. A letra B, ele pergunta se S e U são reversas. Cadê S e U? S e U. Não, gente, de jeito nenhum. S e U não são reversas. Na realidade, elas são paralelas. E por serem paralelas, vão formar o plano. Exatamente, o plano do telhado, né? Ah, cara, entendi, ó. S e U. Paralelas. S e U. Paralelas. Formam o plano do telhado. Concorda comigo? S e U são paralelas, formam o plano do telhado. C. T e U são concorrentes. Cadê T e U? Não, de jeito nenhum. T e U são reversas. Ó, na hora que você disse que T e U é reversa, você já elimina o fato de ser paralelo ou concorrente. Então lembre, galera, mais uma vez, T e U sendo reversa, já impede que seja paralelo ou concorrente. Então já está, a C está descartada. Não podem. São reversas. D. S e R são concorrentes. Cadê S? Cadê R? S está na diagonal e R. R é essa aqui. Não, gente. S e R não são concorrentes. R e S são também o quê? Reversas. Também reversas, ó. S está aqui e R é essa aqui, gente, ó. R é essa aqui, viu? R e S são reversas. E a E, T e R são perpendiculares. Ah, cara, não são. São, cara, porque 90 graus. Coloca uma observação aí. Para ser perpendicular, tem que formar 90 graus e se cruzarem. Eita, cara. Como é, cara? Anote. Para serem perpendiculares, tem que formar 90 graus e se cruzarem. Se elas formarem 90 graus e não... Ó, aqui se cruzou, é perpendicular. Mas se não se cruzarem, elas não são perpendiculares. Elas são ortogonais, que não é a mesma coisa. E ortogonal é reversa. T e R são ortogonais, que são reversas. Por quê? Porque ortogonal não se cruzam nem são paralelas. Se não se cruzam nem são paralelas, são retas reversas. Não formam um plano. Então, gente, vamos de novo deixar isso bem claro. De novo, vamos lá. Condições para formar um plano. 3 pontos não alinhados. Uma reta e um ponto fora dela. 2 retas que se cruzam, podendo ser perpendicular ou oblíqua. E 2 retas paralelas não coincidentes. Tá? Retas distintas. Qual é a diferença de reta perpendicular para reta ortogonal? Ambas formam 90 graus. A perpendicular se cruza, a ortogonal não se cruza.
E aí, caracterizando as ortogonais, as chamadas retas reversas. Retas que não são paralelas nem concorrentes. Que a gente já viu nessa questão, a alternativa A é a correta, T e U são reversas. Tá certo? Beleza? Tranquilo. E a nossa última questão, que vai trabalhar mais com o plano, ela diz o seguinte: dentre as afirmativas abaixo, referentes à geometria de posição, assinale a única falsa. Observe, gente. É a única falsa. Nós vamos fazer detalhadamente, porque essa é aquela parte um pouco mais teórica, que envolve mais raciocínio em termos de reta e plano. A gente precisa realmente ter exemplos para mostrar cada situação. E eu gostaria que essa questão você revisasse várias vezes, para você ficar bem seguro no assunto. Se dois planos são paralelos e diferentes, então toda reta de um deles é paralela ou reversa a qualquer reta do outro. Se uma reta é paralela a dois planos, então os planos são paralelos. Se duas retas de um plano, distintas e concorrentes, são paralelas a um outro plano, então os dois planos são paralelos entre si. E a quarta afirmação: se dois planos são paralelos, então toda reta paralela a um deles é paralela ao outro ou está contida nele entre si. Eu vou dar um minuto, eu vou pegar um pouco d'água. Eu não gostaria que você adiantasse agora não. Para um pouco, veja se é verdadeiro ou falso. Veja as perguntas aí em cima do bloco, que eu vou pegar a água e já volto. Viu? Vai ficar ao vivo mesmo, aqui é tudo ao vivo. Ah, legal, né, gente? Voltei. Galera, então vamos só voltar para confirmar se você já acertou aí. A primeira afirmação perguntou assim: se uma reta é paralela a dois planos, então os planos são paralelos. Então vamos observar, aliás, não, a primeira afirmação não é essa. A primeira afirmação é qual? Se dois planos são paralelos e diferentes, então toda reta de um deles é paralela ou reversa a qualquer reta do outro. Vamos observar com muita atenção agora, que a gente sempre está mostrando um desenho em cada um devido ao fato de ser muito teórico. Olha aí o desenho. Os planos a que eu estou me referindo é o plano alfa e o plano beta. Então ele perguntou assim: se dois planos são paralelos e distintos, os planos alfa e beta são paralelos e não se cruzam, né? Então toda reta de um deles é paralela ou reversa a qualquer reta do outro. É verdade isso, gente? É, ó. Se dois planos são paralelos e diferentes, então toda reta de um deles é paralela ou reversa a qualquer reta do outro. É paralela ou reversa a qualquer reta do outro. As duas vermelhas são paralelas e a vermelha e a amarela são reversas entre si. Por que eu estou falando em reversa, gente? Por que não pode ser concorrente? Porque as retas não tem como se cruzar, elas estão em planos separados. As retas não podem ser concorrentes. Por isso que é paralela ou reversa. Primeiro, por isso que a alternativa primeira é verdadeira. A segunda perguntou o quê? Se uma reta é paralela a dois planos, então os planos são paralelos. Talvez essa questão seja mais interessante. Carlos, eu jurava que era verdadeira, macho. É, mas olha o detalhe qual é. Gente, eu estou mostrando a você que os planos eles não são perpendiculares entre si. Então eu não posso afirmar com certeza que vai estar correto. Então é por isso que você tem que ter muito cuidado com o desenho. Se uma reta é paralela a dois planos, essa reta vermelha é paralela ao plano verde e é paralela ao plano azul. No entanto, os planos não são paralelos. De fato, deixa eu tentar mostrar a você. Aqui. Essa folha está aqui e esse outro plano está aqui. Se eu tiver uma reta aqui no meio dele, tá daqui, ó, o meu dedo aqui, ó, o meu dedo aqui. Realmente, esse meu dedo está paralelo a um plano e ao outro, mas os planos não são paralelos entre si. Por isso, gente, que você tem que ver as teorias, os teoremas envolvidos. Então isso é falso, e aqui eu estou mostrando que é falso. Um exemplo mostrando que é falso, né? Então realmente é falso. Se uma reta é paralela a dois planos, então os planos são paralelos, então bota aí, meu irmão, falso. O desenho é autoexplicativo. As outras vão ser verdadeiras. Terceira, se duas retas de um plano, distintas e concorrentes, são paralelas a um outro plano, então os dois planos são paralelos. É verdade, porque tem duas retas, ó, distintas e concorrentes, a vermelha e a amarela. Se elas são paralelas a um outro plano, então os dois planos são paralelos. Por quê? Porque independente da reta, a posição que a reta tiver, como a reta tiver, vai ter um plano sempre paralelo a ela.
Então isso quer dizer que o plano de cima tem que ser paralelo ao de baixo, porque se eu tivesse uma reta que tivesse assim, o plano tivesse assim, deixaria de ser paralelo. Portanto, a C é verdadeira. E a quarta, se dois planos são paralelos, então toda reta paralela a um deles é paralela ao outro ou está contida nele. Eu estou mostrando aqui os vários exemplos que isso é verdade. A reta vermelha está fora, essa aqui tem uma entre eles e outra aqui embaixo. Uma reta aqui e outra reta aqui. Então a 4 é o que? Verdadeiro. Qual é o conselho que eu dou a você, vencedor do Enem? Revise toda essa aula novamente, analisando passo a passo. Concentração principal em quê? Condições para formar um plano e as posições relativas das duas retas. Tá bom? Um grande abraço.